Fala galera, eu sou o professor Thiago Lima, professor de Linguagens e Códigos do site Redamil, e estamos com o nosso canal agora, e nada mais justo do que começar o nosso primeiro vídeo, tá? Falando sobre a redação de 2018. O tema da redação de 2018, esse tema que tanto assustou os alunos, tá? E que na verdade foi um tema que possibilitou com que vocês falassem muito mais, que vocês colocassem mais elementos socioculturais, diferente do ano passado. Ano passado foi muito restrito. Então minha pergunta para vocês inicialmente é: vocês acham que tangenciaram o tema da redação? Vocês acham que não conseguiram falar sobre o tema em si? Galera, eu acho muito difícil. Então assistam o vídeo até o final para vocês se acalmarem, esperarem a nota da redação chegar e perceberem que não, que tá tudo bem, a não ser, obviamente, se vocês falaram sobre fake news o tempo inteiro. Aí não dá, certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou trabalhar com vocês da seguinte forma nesse vídeo. Alguns alunos mandaram para mim perguntas sobre repertório sociocultural, sobre a construção do texto, e eu vou estar respondendo essas perguntas, tá? Ao mesmo tempo que eu vou estar respondendo essas perguntas, eu vou estar colocando meu ponto de vista e dizendo o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito. E aí, obviamente, vocês vão tirando as dúvidas de vocês através das dúvidas dos outros. O tema desse ano foi um tema que assustou muitos alunos. Por quê? Porque o tema ele não fez o recorte em si. Não teve a palavra Brasil, não teve falando sobre o combate a... Então foi um tema muito abrangente e que talvez o uso sintático da construção da frase fez com que algumas pessoas se perdessem. Mas não, esse tema possibilitou, na verdade, para com que vocês escrevessem sobre vários assuntos e que dessem, obviamente, atenção ao que estava sendo pedido no tema. Professor, poderia utilizar fake news? Poderia utilizar fake news, galera, mas como argumento. Tá? Se você utilizou fake news no texto inteiro, falou sobre a fake news porque você estudou isso no seu esqueleto durante o ano, cuidado, certinho? Fake news poderia ser apenas um argumento. Então hoje nós iremos, além de eu responder as perguntas dos meus alunos irados, nós iremos falar um pouco sobre o tema, falar um pouco sobre realmente o que era o tema, falar sobre os textos motivadores. Esses textos motivadores para algumas pessoas não ajudaram em nada, quando na verdade o texto motivador deveria... No caso, os textos motivadores que foram apresentados foram textos muito bons, porque eles davam noção, davam norteamento a vocês. Então vamos lá? Vamos começar o vídeo? Primeiramente o tema, não é? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Professor, meu Deus do céu, controle de dados, internet, manipulação. Vamos focar nas palavras-chave. Manipulação, controle de dados, usuário. Então a gente tem algumas palavras-chave que essas palavras elas precisam obrigatoriamente ser mantidas através de sinônimos também, tá? Ao longo do texto. Essa manutenção da palavra-chave, galera, faz com que vocês não tangenciem, fique mais difícil de tangenciar o tema, porque vocês estão seguindo ali aquilo que está no tema. Uma dica que eu dou para vocês. Certo? Então, primeiramente, não está falando sobre fake news. O tema pediu para falar sobre a manipulação, certo? Do controle de dados pelo usuário, obviamente, ali na internet. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em manipulação. Há muito tempo atrás, a manipulação não é de hoje, a manipulação ocorre há muito tempo atrás, através de vários meios, certo? A manipulação ocorre desde a Idade Média, na verdade, da Idade Antiga ocorria essa questão da manipulação, quando as pessoas, por meio da oratória, por meio do sofismo, tentavam manipular as outras pessoas. Hoje em dia, no contexto que nós vivemos, nesse mundo globalizado, com a questão da internet, a manipulação tem outro viés. Mas a etimologia da palavra é a mesma e vem desde sempre. Então, a ideia, na verdade, não é a disseminação de uma informação falsa ou verídica. Na verdade, é como os nossos dados que ficam ali na internet podem dar para empresas, obviamente ali, algumas informações em que essas empresas possam nos manipular através de conceitos sociais. Então os conceitos sociais que nós estamos inseridos vão agir diretamente na nossa manipulação. Esses conceitos, obviamente, trabalhados por sociólogos, filósofos, educadores, que trabalham nessa questão da internet, de como o meio ele dificulta e facilita as coisas, de como a internet dificulta e facilita a coisa, e de como o tão temido algoritmo, que tinha inclusive nos textos motivadores, que vocês ficaram, então, meu Deus, o que é algoritmo? Não foi? Esse algoritmo, na verdade, o texto dos motivadores mostraram que o algoritmo, ele é um dos grandes, na verdade, é a receita responsável pela massa de manipulação. Porque ali eles vão colher a informação de vocês, vão conseguir passar as informações, vão conseguir dar para vocês aquilo que vocês querem realmente.
tá bom? Que vocês querem realmente, entre aspas, na verdade, aquilo que as empresas querem, que vocês queiram. Então vamos lá. Vamos começar, na verdade, com os textos motivadores. Se vocês tiverem, por favor, aí, peguem as provas de vocês, vão na internet, peguem os textos motivadores na íntegra, mas aqui a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar com vocês a compreensão dos textos motivadores. Tá bom? Tivemos 4 textos motivadores esse ano. O primeiro texto motivador foi aquele texto que falou sobre o algoritmo também, tá? Mas foi uma leve crítica, não foi nada demais, ele só foi mesmo a ponto informativo. Que é no primeiro texto que ele vai falar sobre a questão da coleta de dados em streams, certo? E aí a gente fala sobre o Spotify, sobre a Netflix. Quando vocês, por exemplo, vão assistir o filme, aí aparecem, obviamente, vários filmes, vários gêneros parecidos com o que você assistiu. Obviamente, isso é uma colheita de informações feitas obviamente, essa colheita é feita pelo algoritmo, tá? Por meio de uma empresa, para facilitar a venda e facilitar, obviamente, a manipulação. Então, o contexto do tema da redação de 2018 é esse. E fake news poderia entrar como um argumento, certo? Então, na verdade, o primeiro texto motivador foi falando sobre isso, a questão do stream, do papel, da colheita de informação, certo? E como isso funcionaria no meio dos streams. Tudo bem, tranquilo. Aí no texto 2 já foi um pouco mais violento em relação à crítica. No texto 2, no texto motivador 2, que se eu não me engano, o texto motivador 1 foi do El País, tá? O texto motivador 2 foi do Escobar, do Pepe Escobar, tá? E o texto motivador 2 ele deixa claro, inclusive como algo forte, eu achei forte, mas extremamente importante, que é, abre aspas, a silenciosa ditadura do algoritmo, fecha aspas. Ou seja, a silenciosa ditadura. O que foi uma ditadura? Vamos mais uma vez analisar a etimologia. A etimologia, analisar, obviamente, que foi a ditadura no meio da história. Então, a silenciosa ditadura do algoritmo. A gente está falando, galera, da questão de como o algoritmo, de forma silenciosa, ela controla, ela manipula, ela faz com que as pessoas estejam em um meio, em uma bolha social ali, em uma bolha na internet, uma bolha informativa que foi dada para ela com um objetivo. Objetivo de quem? Para quê? Esse foi o questionamento que o texto motivador basicamente fez. Para quê? Com que objetivo? Quem é que faz isso? Certo? Obviamente, aí a gente volta para a questão da manipulação e controle. Então, o texto 2 já foi um pouco mais agressivo. Texto 3 é aquela famigerada, na verdade, aquele famigerado texto do IBGE que foi uma imagem, mas uma imagem contextualizada falando sobre a internet. Falando sobre o uso da internet e por aí vai, certo? E aí, inclusive, um aluno perguntou, professor, eu poderia utilizar a internet, falar sobre o início da internet, o porquê que a internet foi criada e se hoje em dia há uma discrepância do que realmente era para ter sido? Lógico que vocês poderiam utilizar isso sem problema. Falar sobre a internet, como a internet tá, não tem problema nenhum. E como hoje em dia, fazendo essa comparação, ficaria até bem legal, certinho? Aí no texto motivador 4, é o texto que vai ser o responsável por... depois de vocês lerem os outros 3 textos, os primeiros 3 textos, esse texto 4, ele vai fechar a sua ideia. Ou seja, ele vai ser responsável por dar caminhamento ali para o seu pensamento, certinho? Então no texto 4, ele vai deixar... que é um texto que vai deixar muito claro, na verdade é um texto da BBC, que vai deixar claro, vai falar sobre a influência, não é mesmo? Sobre essa manipulação, sobre o que é a manipulação, tá bom? E vai ser responsável, obviamente, por falar sobre como a manipulação afeta o comportamento do usuário na internet. Então são textos que deixam claro, que falam, obviamente, para vocês, meus caros e minhas caras, que não tem a ver especificamente com fake news. Fake news é apenas um argumento. Lembra que a gente fala para vocês, nós professores de redação, a gente sempre fala para vocês o seguinte, galera, o texto precisa fugir do senso comum. E para o texto fugir do senso comum, vamos utilizar estratégias argumentativas, tá? Não importa se é alusão histórica, se é citação de obra ou autor. Então, fake news entraria, no caso, como um argumento sociocultural dentro do repertório, beleza? Tudo bem. Inclusive, já respondo até uma pergunta de vocês. Se eu poderia utilizar fake news? Sim, poderia utilizar fake news. Tá bom? Inclusive, é a primeira pergunta que eu tenho aqui. Professor, preste atenção, vamos para as perguntas. Como usar fake news? Eu poderia utilizar fake news na redação? Lógico que você poderia utilizar fake news como um argumento. E óbvio que vocês poderiam usar fake news se tivesse realmente de acordo com o seu tema, com o desencadear da sua escrita através do seu tema. Poderia estar no D1, poderia estar no D2, tá? Uma leve citação, obviamente, vocês poderiam falar sobre a corrida presidencialista nos Estados Unidos, vocês poderiam falar sobre o vazamento de dados no Facebook em relação a isso. Então, tem argumentos para falar sobre fake news sim, mas vocês não deveriam se restringir a isso, ok? Então, fake news como a ponta do iceberg ali, digamos assim. Apenas um argumento a mais ali. Nada de argumento principal, certinho? Aí eu tenho outra pergunta. Professor, eu poderia utilizar alguma lei na redação? Gente, lógico, inclusive a gente tem a lei do Marco Civil de 2014, né? Que é obviamente uma lei de proteção para os usuários da internet. E essa lei começou em 2014, vocês poderiam falar inclusive na intervenção da melhoria dessa lei,
Se vocês quisessem utilizar isso na intervenção, poderiam falar sobre isso também, falando que já tem algo para diminuir o que está acontecendo em relação à manipulação e ao controle de dados na internet, que já existe isso, mas que, entende? Não dá para fazer esse contraponto. E lembrando a vocês ainda que tem a lei de 2018, foi uma lei que foi sancionada agora em 2018 por Temer, não é mesmo? E essa lei, ela vai falar basicamente, essa lei só vai entrar em vigor em 2020, porque tem um tempo das empresas, 18 meses das empresas, elas se adequarem a essa lei, que é uma lei que vai dar, na verdade, falar o seguinte, ó, o seu dado, o dado que você preencheu ali e que a empresa colheu, esse dado, essa colheita, na verdade, ela precisa ser dita ao usuário. Eu preciso chegar para você e falar, ó, eu colhi os seus dados e estarei usando. Então, é uma política que vai ajudar aos usuários terem aquele determinado controle sobre quais informações as empresas estão usando. É algo legal? Mas ainda não está em prática. É uma lei que só vai ser realmente posta em prática em 2020, que tem aquele tempo, aquele ato para as empresas estarem se organizando. Beleza, galera? Então vocês poderiam falar de lei sim. Professor, eu utilizei a Constituição de 1988, eu utilizei a Carta Magna. Calma lá. Como você utilizou essa Constituição de 1988? Foi falando do bem-estar comum, geral? Agora, lembrando que em 1988 não havia uma lei específica para esse controle de dados, então cuidado com como você usa a sua informação. Belezinha? Outra pergunta que eu recebi bastante foi, obviamente, sobre as campanhas eleitorais. As dos Estados Unidos e a do Brasil você poderia citar. Sim, a dos Estados Unidos, obviamente, poderia citar, tem fonte, foi algo comprovado, de certa forma, tá? E vinculado nos grandes meios, então vocês poderiam sim falar. Agora sim, falar sobre a campanha do Brasil, aqui no Brasil é um solo infértil. Eu acho que não seria de tão agrado, porque é algo que saiu em um jornal e foi passando para outro jornal e é algo muito novo e talvez, se você não tivesse um argumento muito bom para poder falar, por exemplo, se você não citasse ali a fonte, o seu argumento não seria válido, você perderia ponto com certeza, você seria penalizado com certeza, certo? Então, vocês poderiam falar sobre a campanha eleitoral no Brasil, sim, mas de forma bem estruturada, se você soubesse o que falar, sem partidarismo, obviamente, porque vocês sabem que vocês não podem inferir os direitos humanos e algumas pessoas passam dos limites. Certo? Outra pergunta. Professor, eu poderia utilizar Bauman e sua modernidade líquida? Galera, vocês amam esse cara, não é mesmo? Bom, é um sociólogo polonês e, obviamente, esse conceito de modernidade líquida surgiu pós-Segunda Guerra Mundial, na questão mesmo da palavra pós-modernidade. Então é o seguinte, vocês poderiam falar sobre a modernidade líquida e seu conceito? Lógico. Obviamente, vocês poderiam utilizar ali, mais uma vez, como repertório sociocultural. Sempre fazendo analogia ao tempo, sempre deixando claro e sempre fazendo esse recorte específico para não ficar algo jogado. Você não pode pegar um elemento sociocultural e jogar ali, certo? Não pode. Obviamente, quando a gente fala de modernidade líquida, a gente fala de uma sociedade imediatista, de uma sociedade individualista, de uma sociedade que se importa com essas questões do individualismo dentro do meio social e das conquistas. Então, você poderia sim fazer um comentário, fazer uma analogia sobre a situação da sociedade e como a situação da sociedade favorece essa manipulação. Lógico, poderia sim. É um argumento até legal, inclusive, tá bom? Na verdade, o excesso de informação e a sua superficialidade, inclusive a superficialidade das pessoas, então poderia ser até um pouco filosófico, tá? E é realmente algo também sociológico, vocês poderiam estar falando sim. Aí a gente tem, assim, outra pergunta, também relacionada a esses carinhas que vocês adoram utilizar. Agora sobre Paulo Freire, né? Paulo Freire. Professor, eu poderia utilizar para Paulo Freire e sua educação para o senso crítico? Lógico. Primeiro que a educação e senso crítico andam de mão dadas. Quando a pessoa se educa, obviamente ela vai criar ali um senso crítico sobre as coisas. E quando uma pessoa ela se vê em uma bolha manipulada e não tem uma educação, fica mais fácil ficar naquela bolha. Então, a educação, na verdade, ele colocou aqui, na verdade foi uma aluna, falando que se ela poderia colocar essa crítica na tese ou na argumentação. Sim, você poderia citar Paulo Freire na tese. Eu preferiria que você fizesse isso logo na argumentação, tá bom? Mas aí depende também do seu texto. E aí você falar e aí conseguir pegar a educação e sair, obviamente, do senso comum e mais para o senso crítico, trazer aquela coisa mais filosófica também e sociológica principalmente, mostrando a importância da educação. A educação é bom para tudo, tá? Falar sobre a educação é sempre importante. Professor, era para falar do mundo? Não houve recorte do Brasil e agora? Galera, poderia sim falar de outros lugares, como eu havia citado anteriormente. Você poderia falar sobre a corrida presidencialista, não poderia? Poderia. Mas a prova do Enem é elaborada para resolver os problemas, para falar sobre os problemas sociais do Brasil. Certo?
Então, se você quer utilizar um país para fazer essa comparação ao Brasil, a situação do Brasil, obviamente ligada ao tema, tudo bem. Mas fazer um primeiro parágrafo todo, por exemplo, um parágrafo de desenvolvimento, falando só sobre os Estados Unidos ou sobre outros lugares que mantêm uma lei muito boa, que funciona, não é legal. Tá? Não, na verdade, não façam isso. Posteriormente, espero que vocês não tenham feito isso na redação. Inclusive, se vocês fizeram isso, deixem no comentário aqui se alguém falou no primeiro parágrafo de desenvolvimento sobre um país e fez a contrapartida no segundo parágrafo de desenvolvimento, como é que vocês conseguiram fazer isso? Eu li algumas redações que, na verdade, que não ficaram muito legais, porque aí vocês tomaram o espaço de argumentação e aí acabou ficando como se o D2 complementasse o D1. Tá bom? Então, se alguém conseguiu fazer um D1 e D2 bem legalzinho sobre isso, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar olhando. Certo? Tudo bem. Vamos para outra pergunta. E terminando de responder. Porque não houve recorte, não houve Brasil, não teve... Galera, obviamente, não precisou ter o Brasil. Não precisa necessariamente ter o Brasil. Professor, mas no meu esqueleto eu botava Brasil, brasiliense, canarinho, brasiliano e todos os sinônimos que eu pudesse achar e encontrar para não repetir a palavra Brasil, porque eu sabia que eu tinha que ter a manutenção da palavra-chave Brasil. Galera, calma, não tem problema, você poderia repetir o seu esqueleto, só também não precisaria repetir toda hora Brasil, Brasil, brasiliense, brasiliano, canarinho. Não, calma. Tá bom? Tudo bem. Professor, eu poderia utilizar como analogia elementos da Idade Média, pois no meu esqueleto eu sempre uso. Galera, essa é uma pergunta, na verdade, muito feita pelos alunos, na verdade, com vários temas. Porque vários alunos utilizam, obviamente, aquele esqueleto que a gente sabe que precisa ser utilizado. Vocês precisam ter esses esqueletos, né? Para quando chegar na hora da prova não tomar um susto. Então é o seguinte, alguns esqueletos eles são pautados antes da Idade Média. Vamos ali. Alguns esqueletos eles são pautados na Grécia Antiga, na Roma Antiga, aquela questão do direito, aquela questão da construção da sociedade, aquela questão do descobrimento. Tudo bem, tá? Vocês poderiam utilizar elementos dali. Professor, da Idade Média, o que é que você acha que eu poderia utilizar? O que é que você acha que seria legal eu utilizar? Teve um aluno que utilizou, na verdade, a Idade Média falando sobre a Igreja Católica. Legal. Só que algo sobre a Igreja, porque foi uma forma de manipulação da Igreja Católica na época, não é mesmo? Aquela questão da própria manipulação e do poder da Idade Média, não na internet, obviamente, mas houve sim uma manipulação, então dá para fazer esse recorte, dá para fazer essa comparação. Porém, uma dica que eu falaria que vocês poderiam ter colocado é falar sobre o index, aquela questão da pós-reforma, não teve a contra-reforma, e aí eles não fizeram o quê? Para manipular a galera. Eles fizeram eles proibiram certos livros, não foi? Então, houve uma certa manipulação na Idade Média pela Igreja Católica e tem várias formas de manipulação que vocês poderiam citar, sim. Então, vocês poderiam falar sobre a Idade Média, sempre trazendo para a realidade. Certinho? Tudo bem. Professor, o que é algoritmo, na verdade? Muitas vezes eu me confundia com números matemáticos. Gente, calma. O algoritmo foi o que eu expliquei no início do vídeo, tá? Lembra de uma receita de bolo em que essa receita precisa aparecer para o bolo em si ficar pronto? É simples. Os programadores eles vão ter essa receita de bolo, que é o algoritmo. Esse algoritmo ele vai gerar informações no seu computador, em algum site, de acordo com isso. De acordo com as informações que você coloca, de acordo com as informações que você usa. Tá? Então, ou seja, o algoritmo é uma sequência de passos para uma função, para realizar uma determinada função. Tá bom? Isso tem a ver, obviamente, com o tema, diretamente com o tema, com o controle, com a bolha social em que a pessoa vive, de informação, tá bom? Professor, poderia utilizar seriados? Gente, lógico, vocês podem utilizar seriados, vocês podem utilizar filmes, vocês podem utilizar livros, vocês podem utilizar o que vocês quiserem, portanto que vocês consigam transcrever isso na redação. Portanto, que vocês consigam pegar esse seriado, esse livro, esse filme e conseguir colocar numa redação de uma forma muito legal. Eu sei que vocês assistem o canal de Débora Aladim, inclusive adoro Débora Aladim, parabéns pelo trabalho. Mesmo ela sendo de história, ela da área de humanas, ela conseguiu muito bem transcrever isso para alguns alunos e ajudou, na verdade, muitos alunos meus e de vários outros professores, que foi essa questão falar sobre seriado, falar sobre filme, se é possível ou não. É possível sim, tá? Um seriado muito legal que vocês poderiam ter colocado, que um aluno colocou, foi Black Mirror. Black Mirror fala basicamente sobre isso, tá? Sobre a questão da manipulação na internet, como é a questão da superficialidade na internet, enfim. Então, poderia utilizar seriados, obviamente. Obviamente, vocês não iriam utilizar um seriado, por exemplo, deixa eu ver aqui um seriado, Friends. A não ser que tivesse um Friends, tá, galera? Calma.
A não ser que tivesse um episódio em Friends falando sobre isso. Só que não é muito viável, entende? Então, se você for utilizar um seriado, que utilize um seriado que fale basicamente sobre isso, ou que fale muito bem sobre isso. No caso Black Mirror, eu acho que se encaixaria legal, tá? Professor, eu poderia falar do consumismo? Lógico, consumismo é reflexo da manipulação. Lógico que você poderia falar sobre consumismo. Aí quando você fala de consumismo, você vai falar sobre capitalismo. Quando você falar sobre capitalismo, você pode falar sobre globalização. Então, são esses elementos ali que estão, de certa forma, conectados, que vocês poderiam utilizar, sim, no desenvolvimento. Inclusive, falar de capitalismo, de falar sobre consumismo, leva a gente à história, que leva a gente à questão da Revolução Industrial, pós-Segunda Guerra Mundial e outros elementos da história que dá para deixar o nosso texto linear. Aquela linearidade causal, a gente conseguiria construir. Poxa, a gente tem um presente, não é mesmo? A gente tem um passado, que vai ser essa questão da alusão histórica, e o futuro, que é a intervenção. Então, isso dá no texto uma linearidade causal muito legal. Então, vocês poderiam sim, tá? Bom, além disso tudo, galera, acho que vocês poderiam também... Tudo que eu falei aqui são coisas de alunos e que muitos alunos perguntaram, então eu escolhi os que são similares, os que eram similares, então talvez esteja ajudando vocês de certa forma, tá? Além disso tudo, vocês poderiam também falar para mim, que eu acho que vocês poderiam citar além disso. Se vocês quisessem falar sobre a ditadura, obviamente a questão da manipulação na ditadura, certo? Além da ditadura, vocês poderiam falar, professor, mas o que um exemplo e tal que eu poderia utilizar de um filme na ditadura ou de um livro? Tinha aquele livro, Jogo da Imitação, né? Que criou-se uma máquina na Segunda Guerra Mundial, onde essa máquina ela codificava informações transmitidas entre os nazistas, e isso ajudou milhares de pessoas, tá? E, obviamente, falar sobre isso fala diretamente sobre a ditadura, é um elemento sociocultural, um repertório muito bom para vocês utilizarem, então vocês poderiam falar sobre esse filme sim. Tem gente perguntando sobre o livro de 1984, se eu poderia, lógico, falar sobre as mazelas do totalitarismo. Então vocês poderiam sim falar sobre o livro de 1984 de George, sem problema nenhum, tá bom? Professor, eu utilizei Kant, no caso Kant, poderia falar sobre ele? Lógico, falar sobre aquela questão da autonomia, da heteronomia, poderia falar da maioridade, da menoridade, não é? A teoria contratualista, vocês poderiam falar também, a ineficácia do Estado, todas essas coisas que vocês colocam já na redação de vocês poderiam utilizar sim, obviamente, como eu sempre vou dizer para vocês, trazendo para o contexto da redação, do tema, certo? Nunca nada deve ser jogado. Professor, eu utilizei a caverna de Platão. Poderia utilizar? Lógico, vocês poderiam utilizar o mito da caverna de Platão, sempre que vocês pudessem trazer para o tema. Então percebam, na verdade, para vocês, a ideia do vídeo é essa, que vocês entendam que vocês poderiam ter milhares de informações, milhares de elementos socioculturais para colocar na redação que daria certo. Na verdade, esses elementos dariam certo, tá? Por quê? O tema, na verdade, possibilitou uma abertura maior de repertório. O que dificultou, na verdade, muitos alunos foi, na verdade, pegar o tema, um elemento sociocultural e ligar uma coisa a outra. Isso dificultou bastante porque muitos alunos já foram com redações prontas. 2 semanas antes do Enem, muitos alunos estavam falando, professor, vazou o tema do Enem, então o tema do Enem vai ser esse, aquela euforia toda, e muitas pessoas acabaram esquecendo realmente de que o Enem ele vai vir, obviamente, para nos assustar de certa forma, nos surpreender, seria a palavra certa, certo? Mas o aluno preparado, ele não é pego de surpresa. Tá? Essa preparação, obviamente, vocês têm com o tempo e com aquela questão da aprendizagem, do esqueleto, de elementos socioculturais, obviamente da minha introdução. Vamos recapitular. A minha introdução, eu preciso ter a afirmação do tema, eu preciso construir a minha tese com 2 ou 3 argumentos para eu construir 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, parágrafos bem presos, coesos e coerentes, com elementos, com repertórios socioculturais, com minha pontuação correta, e aí eu vou, obviamente, no meu parágrafo de intervenção, criar elementos interventivos exequíveis. Então, eu preciso ter essa estrutura e aliar essa estrutura elementos socioculturais que façam com que a minha redação aumente a nota. Tá bom? Então, é basicamente isso. E o tema de 2018 foi basicamente esse. Não teve nada muito difícil. Era só você pegar esse tema, galera, e utilizar os elementos e conhecimentos que vocês já tinham, o repertório que vocês já tinham, e trazer para a realidade. O básico daquilo era interpretar o tema. Então, sempre que pegarem uma redação, primeira coisa que façam, obviamente, é interpretar o tema.
Interpretem um tema, criem um projeto textual, vão ler um pouquinho da prova de linguagens, um pouquinho da prova de humanas. Ali vocês obviamente vão ter alguns elementos. Se você não souber o que colocar, talvez na prova de humanas tenha alguma coisa, talvez na prova de linguagens tenha outra coisa, tá bom? Então é o seguinte, primeiro respirem, sem medo, certo? Bom, eu vou estar dando espaço para vocês comentarem aqui, botarem aqui nos comentários os argumentos que vocês colocaram, tá? Quais foram os argumentos que vocês colocaram sobre o tema? Se algum argumento seu não está aqui no vídeo, mas você acha que você possa ter tangenciado o tema, coloca aqui para eu saber se realmente você tangenciou, para a gente se ajudar. Sem problema nenhum, eu vou ajudar vocês, tá? Então, se vocês tiverem algum tema ou algum argumento, se vocês tiverem algum medo, se quiserem colocar a redação de vocês aqui, tá? Para eu poder analisar, não tem problema, a gente vai estar analisando e falando para vocês se está tudo ok. A ideia desse vídeo é acalmar vocês, mostrando para vocês que, na verdade, não tinha como tangenciar de uma forma tão grave, ou era muito menos provável tangenciar o tema, certo? Então fiquem tranquilos, certo? Bom, galera, é isso. Nosso vídeo chega ao final. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Façam comentários, curtam se vocês gostaram, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal porque tem novidades vindo para vocês, para a área de linguagens e códigos e redação. Obviamente, temas, comentários sobre temas, videoaulas específicos, tem muita coisa boa vindo por aí, certo? E sigam o canal, no caso, ativem o sininho para poder aparecer logo para vocês aí, certo? E compartilhem com os amigos e estudem, e tudo vai dar certo, eu garanto a vocês. Eu sou o professor Thiago, professor do Redamil, e até a próxima aula.